Glória a Deus, aleluia. Queridos, vamos à meditação da palavra do Senhor. Hoje nós iremos meditar no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 37. Glória a Deus. Nós iremos meditar 4 versos desse texto, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 37, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Somente até esse verso. Queridos, com toda certeza, você já teve um encontro com alguém, e esse encontro, ele mudou o sentido da sua vida. Para os casais, eles podem olhar um para o outro nesse momento e falar: a partir do momento que eu te conheci, mudou o meu destino, mudou a minha vida. Mas esse momento nós vamos deixar para o próximo sábado. Próximo sábado, encontro de casais. Então todos os casais da nossa igreja aqui, nós já deixamos o convite. Outros poderão lembrar de alguma situação difícil, algum momento difícil que enfrentou, e todos nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis das nossas vidas, em que um amigo esteve ao nosso lado, em que um familiar teve um encontro conosco, e isso fez com que aquela situação ela tomasse um novo rumo. E dificilmente uma pessoa que não se relaciona com outras pessoas, ela é uma pessoa bem-sucedida. Nós temos a necessidade de nos relacionarmos. Deus, ele tem um relacionamento pessoal conosco, mas nós temos essa necessidade também de nos relacionarmos uns com os outros. Uma pessoa que vive em isolamento, uma pessoa que vive sozinha, é uma pessoa que ela está sujeita a um quadro de depressão, a um quadro de doenças emocionais. Tanto que em Gênesis 3, no verso 8, diz que quando Deus ele criou o homem, Deus ele passeava no jardim e ele se comunicava com o homem. Então Deus ele tinha um relacionamento, Deus ele tinha um encontro com o homem. E esse texto que nós lemos aqui em João 6,37, ele retrata o propósito pelo qual foi demonstrado o maior amor. O propósito pelo qual Deus ele entregou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E isso mudou a história da humanidade. E o tema da ministração dessa manhã é justamente esse: encontros com Jesus mudam destinos. Os encontros com Jesus, a partir do momento que uma pessoa ela encontra com Jesus, ela tem a sua história mudada, ela tem o seu destino mudado. E essa é uma verdade tão grande que mesmo os ateus, eles têm que admitir que houve um marco na humanidade. Então, geralmente nos livros, quando vão se falar de datas, coloca-se antes de Cristo e depois de Cristo. Então, mesmo que uma pessoa ela fala que ela não crê em Deus,
que ela não crê em Jesus Cristo, essa pessoa ela tem que se render e ela falar que a partir de tal data, antes de Cristo era uma coisa, depois de Cristo era uma outra situação. E isso eu posso afirmar também com toda a certeza, com toda a convicção, de que a minha vida antes de Cristo era uma vida, a minha vida depois de Cristo era uma outra vida. E se você parar para pensar neste momento, fazer essa reflexão, com certeza você também vai chegar a essa conclusão. Você vai ver a pessoa que você era antes de Cristo e a pessoa que você se tornou depois de Cristo, andando com Cristo. E por mais que você já tenha tomado essa decisão, nessa manhã é um dia de encontro com Jesus. De repente você ainda não teve esse encontro pessoal com Jesus. De repente você que está na sua casa, você que está acompanhando essa transmissão, você não teve esse encontro com Jesus. De repente você já teve esse encontro com Jesus, mas na caminhada, muitas vezes na rotina, a gente se desprende um pouco do quão marcante foi esse encontro. Então que nessa manhã o Espírito Santo, ele venha trazer à tona esse encontro que nós precisamos com Jesus Cristo. Que seja justamente esse marco. E no verso 37 que nós lemos, diz assim: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Talvez você já tenha sido rejeitado, talvez você já tenha sido dispensado por algumas pessoas, em algumas circunstâncias, em algumas situações, mas Jesus Cristo, Ele jamais vai te abandonar. O propósito da morte de Jesus Cristo, o propósito desse tão grande amor, foi justamente para que nenhum se perca. Só que para você não se perder, você precisa ter o encontro com Jesus. Jesus, ele está de braços abertos, assim como ele esteve de braços abertos ali naquela cruz, ali na cruz do Calvário. Ele se encontra de braços abertos hoje, não por um sofrimento, mas para cumprir o propósito do Pai, que é que nenhum se perca, nenhum seja jogado fora. Então, essa é a vontade do Pai. O Pai, ele entregou o Filho, o Pai, ele demonstrou a maior prova de amor, justamente para ter um relacionamento íntimo, para ter um relacionamento pessoal, comigo e com você. E por mais que aqui no texto diga que nenhum será jogado fora, Deus, ele não nos trata de uma forma atacada. Deus, ele não nos trata olhando um grupo de pessoas. Deus, ele nos trata nos olhando individualmente. Deus, ele quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós, com cada pessoa que confessar o nome de Jesus Cristo. Deus, ele quer ter um relacionamento íntimo, ele quer ter um relacionamento individual. Esse relacionamento, ele vai ser diferente do relacionamento que ele tem com as outras pessoas. Então, que nós possamos entender que esse amor, que o propósito do sacrifício de Jesus Cristo foi justamente para que Deus, ele tivesse um encontro com cada um de nós. E no verso 38 diz assim: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Jesus, ele veio justamente para cumprir essa vontade de Deus, essa vontade de se relacionar conosco, assim como ele se relacionava com Adão, ali no jardim do Éden, mas que devido ao pecado, isso foi quebrado. Mas através de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, nós podemos ter esse novo encontro com Ele. Em Romanos 12:2, Paulo escreve para que nós não venhamos viver de maneira vã, como as pessoas deste mundo, mas que nós venhamos ter a transformação. E essa transformação venha gerar mudança na nossa mente. E para quê? Para que nós venhamos conhecer qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do nosso Deus.
E qual é a vontade do nosso Deus? É que nenhum se perca. Então a vontade do nosso Pai nessa manhã é que nós venhamos ter um encontro com Ele. No Getsêmani, Jesus Cristo, antes de ser preso, Ele fez uma oração para o Pai. E essa oração deixa muito claro a submissão de Jesus Cristo. Deixa muito claro que Ele entendia qual era esse propósito. Ele diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento. Porém não seja o que eu quero, mas seja a tua vontade. E através do sacrifício de Jesus Cristo, Deus ele cumpre a vontade dele, que resume a nós estarmos aqui hoje. Resulta em nós estarmos aqui hoje. E nós temos um relacionamento com o nosso Deus. Então o Filho, ele sempre mostrou que ele estava submisso à vontade do Pai. E que nós possamos, assim como o exemplo que Jesus Cristo ele nos deixou, que nós possamos também sempre ser submissos à vontade do nosso Pai. Que nós possamos ser submissos à vontade do nosso Deus. Verso 39 diz assim: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daquele que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. E essa é a nossa convicção, essa é a nossa esperança, a esperança de que o sacrifício de Jesus Cristo ele não foi em vão, de que nos últimos dias, no último dia, o dia em que só o Pai sabe, nós seremos ressuscitados, nós seremos arrebatados, nós estaremos com Ele ali na glória. E o encontro de Jesus, ele nos possibilita justamente que essa vontade, ela se cumpra. Então há várias formas, e eu gostaria de refletir com vocês, em várias formas de encontros com Jesus. De repente você vai se identificar com alguma dessas formas. De repente o seu encontro com Jesus, ele foi em alguma dessas circunstâncias. Ou você está passando por uma circunstância e você vai identificar que em meio a essa circunstância, você pode ter um encontro com Jesus Cristo. E esse encontro, ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar essa situação. Então, a primeira forma de encontro que eu gostaria de refletir com vocês é um encontro de uma forma inusitada. Então, um encontro que ele não foi programado, um encontro em que nenhuma das partes, elas premeditaram aquele encontro. E a Bíblia nos fala, no Evangelho de João, no capítulo 4, que Jesus ele estava a caminho da Galileia, e Jesus ele passava ali por Samaria, e Jesus ele estava cansado. Isso nos mostra que ele era Deus, mas assim como nós, ele também era humano. Então Jesus, ele estava cansado, e ele se senta ali à beira do poço de Jacó, enquanto os seus discípulos foram até a cidade comprar alimento. E diz o texto que já era perto do meio-dia. Então imagina comigo uma região de deserto, uma região onde é o horário do dia, o período do dia em que o sol ele está mais quente. E diz que todos os dias uma mulher, ela ia justamente nesse horário, no poço, para retirar água. E nessa passagem, nós podemos ver algumas coisas que nos ajudarão a entender um pouco daquela mulher, a entender como era a vida daquela mulher, o porquê ela ia ao poço, justamente ao meio-dia, justamente no horário mais quente do dia. Qual o motivo dela fazer isso? Justamente no horário em que as pessoas, elas procuravam uma sombra para se abrigar. Aquela mulher, ela ia retirar a água do poço. E ao ser questionado, Jesus ali, ele desenvolve um diálogo, ele pede àquela mulher que dê um pouco de água a ele. E ao ser questionado, como tu, sendo judeu,
tu vem falar comigo sendo uma mulher, e uma mulher samaritana, e pedindo de beber, e Jesus oferece àquela mulher a água da vida. Uma água que não é uma composição H2O, mas uma água que supre toda a sede. E após um diálogo e alguns questionamentos, a mulher, ela pede para beber dessa água, para que ela não tivesse mais sede, para que ela não tivesse mais que ir buscar a água. E aqui nós já estamos falando não no sentido físico, não no sentido da nossa necessidade humana, da água que é tão essencial para a nossa sobrevivência, mas a mulher, ela sabia que se ela bebesse da água da vida, ela não teria mais sede. E aqui eu chamo a sua atenção porque aquela mulher, ela sabia que se ela bebesse dessa água, da água que traz vida, da água que está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não precisaria mais estar se escondendo, ela não precisaria mais ter uma vida onde ela não teria relacionamento com as outras pessoas. Mas Jesus, ele não trata uma situação de uma forma superficial. Jesus, ele poderia simplesmente ali falar para aquela mulher: tá bom, seus pecados estão perdoados, receba a água da vida. Mas Jesus, ele trata justamente na raiz. O nosso relacionamento com Jesus, ele jamais vai ser de uma forma superficial. O nosso relacionamento com Jesus, ele vai no mais profundo. Ele vai naquilo que realmente precisa ser tratado. E quando Jesus diz: vá, chame o seu marido e volte, aquela mulher imediatamente, ela admite que ela não tinha marido. E Jesus, ele observa a atitude daquela mulher. E Jesus, ele continua dizendo: disseste bem, pois já tiveste 5 homens, e com que você vive hoje, ele não é o seu marido. Jesus, ele vai ali no ponto, ele vai na causa raiz do problema daquela mulher. Uma mulher que provavelmente tinha uma série de problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas no casamento, tanto que ela tinha tido 5 relacionamentos, 5 casamentos, e a pessoa com que ela se relacionava naquele momento ainda não era marido dela. E o interessante é que aquela mulher, diante de toda essa exposição, ela não se sente ofendida. Aquela mulher, ela sabia da condição dela. Aquela mulher, ela sabia que realmente ela estava numa situação de vergonha, tanto que o motivo dela evitar as outras pessoas era justamente porque ela reconhecia a situação dela. E ela admite da seguinte forma, ela diz assim: sim, você falou a verdade. Para nós termos um encontro com Jesus, é necessário nós reconhecermos a nossa verdadeira situação. É necessário nós reconhecermos os nossos pecados, e muitas vezes Jesus nos confronta, Jesus coloca isso diante de nós, não é para nos expor, não é para nos trazer uma situação de vergonha, mas é para que nós venhamos confessar com a nossa boca. É para que nós venhamos reconhecer que sim, nós estamos numa condição pecaminosa, mas Jesus Cristo, ele pode nos dar a água da vida. E o verdadeiro encontro com Jesus, ele sempre vai nos confrontar. Ele sempre vai confrontar a nossa conduta, ele sempre vai confrontar o nosso passado, ele sempre vai confrontar o nosso caráter que é moldado diariamente. E este confronto, ele justamente, ele não é para nos expor, mas é para que ele venha mudar a nossa história, para que ele venha mudar o nosso destino. E quando aquela mulher, ela saiu, nós vemos que já houve uma transformação na vida dela. E diz que ela saiu já anunciando o que tinha acontecido. E diz que muitos outros creram em Jesus Cristo. Muitos outros creram na transformação através do encontro com Jesus Cristo. Talvez o seu encontro com Jesus, ele tenha sido dessa forma. Eu acredito que esse seja um número menor,
se nós fizermos uma pesquisa nessa manhã, pessoas que estavam dentro dos seus pensamentos, estavam numa situação normal, seguiam a sua vida, e de repente do nada tiveram um encontro com Jesus, e Jesus, ele mudou a sua história. E nós temos outros tipos de encontro. Outro tipo de encontro ocorre quando a gente vai até Jesus. De uma maneira intencional, a gente busca ter um encontro com Jesus, busca ter um relacionamento com Jesus diante de alguma situação que nós estamos enfrentando. E talvez você se identifique com esse encontro. Talvez o seu encontro com Jesus, ele tenha ocorrido dessa forma. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no verso 25, conta a história também de uma mulher que estava enferma, uma mulher que já estava com aquela doença há 12 anos, e era uma doença que ela tinha uma hemorragia constante. Então, você que como eu tem dificuldade para doar sangue, para tirar sangue, teve uma vez que eu não consegui nem encher uma bolsinha. Imagina aquela mulher tirando sangue constantemente, a fraqueza. Eu enchendo meia bolsinha e teve que descartar, foi uma dó. Teve que descartar a bolsinha, eu já comecei a ter cara pálida, já baixar a pressão. Imagina aquela mulher que constantemente ela sofria, e aqui ela tinha um sofrimento, não apenas o sofrimento físico, não apenas aquela doença, mas aquela mulher ela tinha uma série de problemas, ela tinha problema social. Então naquela época, enquanto a mulher estava no período do fluxo, no período da menstruação, ela era considerada impura, então ela não podia se relacionar. Então ela tinha esse problema social, porque há 12 anos ela já estava nessa situação. Provavelmente ela tinha problemas familiares, justamente devido a essa falta de relacionamento. Ela tinha o problema da fraqueza, da dificuldade física de se mover, de fazer as suas atividades. E diz o texto que aquela mulher, ela gastou todos os recursos que ela tinha com os médicos, com os tratamentos, mas o texto diz que a situação daquela mulher só piorava. Todo o tratamento que ela buscou, todos os médicos que ela pagou para ter um tratamento, nada disso foi suficiente. E diz o texto que a situação daquela mulher, ela só piorava. E o interessante é que na maioria das vezes, nós só tomamos a decisão de irmos até Jesus, nós só tomamos a decisão de encontrarmos com Jesus quando todas as alternativas elas já encerraram. Eu não sei como foi o seu encontro com Jesus, se de repente você estava numa situação difícil, ou se de repente hoje você está numa situação difícil, mas Jesus Cristo, Ele está pronto para te encontrar. Jesus Cristo, Ele está pronto para cumprir aquele propósito inicial que nós lemos. O propósito de que todo aquele que crê, de que todo aquele que for até o Filho, ele será salvo. Esse é o propósito do nosso Deus. Esse é o propósito de nós estarmos reunidos aqui nessa manhã. Mas aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. E em Romanos 10:17, diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós tivemos um encontro com Jesus a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus. Então aquela mulher ela se enche de fé e ela vai ao encontro do Mestre. Ela sabia que se ela apenas tocasse, a intenção dela não era nem ter uma conversa com Jesus, a intenção dela não era nem incomodar Jesus, porque ela via a multidão que seguia Jesus, mas a fé daquela mulher era tanta, que ela sabia que se ao menos ela tocasse nas vestes de Jesus, a vida dela seria transformada. E aquela mulher, ela enfrenta uma multidão. Então eu gostaria que você imaginasse o esforço que aquela mulher, ela enfrentou diante da situação
que ela se encontrava, uma situação de fraqueza, aquela mulher ela se levanta e ela enfrenta uma multidão. Talvez hoje você esteja também numa situação de fraqueza. Talvez durante anos você se encontre numa situação de fraqueza. Você já procurou uma solução em lugar A, lugar B, lugar C, mas de repente você não encontrou uma solução para esse seu problema. Mas eu gostaria de dizer para você que nessa manhã, o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, Ele está neste lugar. Jesus Cristo, Ele está aí aonde você está. Ele está na sua casa. E basta, assim como a atitude dessa mulher, você tem essa fé de apenas tocar nas vestes de Jesus Cristo e ter essa convicção de que você vai ser curado. E diz o texto que aquela mulher, ela toca nas vestes de Jesus e o milagre ele acontece de forma instantânea. E o milagre ele acontece imediatamente. E ao perceber o que havia acontecido, Jesus Cristo, ele para e ele pergunta: alguém me tocou? Quem me tocou? Eu gostaria que você refletisse comigo que Jesus Cristo, Ele sendo Deus, Ele sabia quem tinha tocado nele. Ele sabia a pessoa que tinha tocado nele. E eu imagino que diante de uma multidão, várias pessoas tinham tocado em Jesus, mas a forma que aquela mulher tocou em Jesus Cristo foi uma forma completamente diferente. E Jesus Cristo, Ele faz essa pergunta justamente para que aquela mulher, ela admitisse a situação dela. Jesus Cristo, aqui novamente, Ele não tinha a intenção de expor a pessoa, de falar: alguém me tocou, uma mulher me tocou. Naquela época, uma mulher, dentro da sociedade, ela tinha uma série de limitações. Então, o fato dela ter a ousadia de tocar Jesus Cristo, ela poderia ser condenada diante da sociedade. E o fato dela ter uma doença de fluxo, em que ela era considerada impura, e mesmo assim, se aproximar de um homem e ter tocado em Jesus Cristo, aquela mulher, ela sabia de todo esse contexto, ela sabia de toda essa situação, mas a fé que ela tinha era maior do que todos os problemas. E diz em Marcos 5, 33, que aquela mulher, imediatamente, ela atirou-se aos pés de Jesus. E diz que, tremendo de medo, ela lhe contou tudo. Então aqui mostra que aquela mulher, ela teve receio de chegar diante de Jesus na condição em que ela se encontrava. Mas o que eu gostaria de dizer para você nessa manhã, que independente da situação que você se encontre, que independente do tempo que você esteja passando por essa dificuldade, e independente do tempo em que você se sinta impuro, Jesus Cristo, nessa manhã, Ele está aqui para ter um encontro com cada um de nós. Jesus Cristo, Ele está aqui para ter um encontro. E por mais que você tenha esse medo de se prostrar, de se jogar aos pés de Jesus Cristo, Ele, de forma amorosa, Ele disse assim para aquela mulher: você foi curada porque você teve fé, vá em paz. Você está livre desse sofrimento. Então que, com este mesmo amor, Jesus Cristo, Ele está pronto para te dizer que todo esse tempo de escravidão, que todo esse tempo de sofrimento, a partir do momento que você se colocar aos pés de Jesus Cristo, aos pés do nosso Salvador, todo o seu destino, toda a sua história, ela vai ser mudada. Todo esse período de sofrimento, ele vai ser o AC que nós vemos nos livros de história. Vai ser o antes de Cristo. E o depois de Cristo vai ser uma vida de intimidade com Ele. Vai ser uma vida transformada. Vai ser uma vida em que, com tanto amor, Jesus Cristo, Ele admitiu a fé que aquela mulher tinha. E Ele disse: vá em paz. E essa paz ela só vem em Jesus. Essa mulher, ela poderia
buscar essa paz nos médicos, mas ela não encontrou essa paz nos médicos. De repente, na época, ela tinha o convênio top, o convênio que cobria todos os médicos, mas isso não foi o suficiente para trazer a paz para aquela mulher. Mas Jesus Cristo, Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Então, o que gera uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com Deus, não é aquilo que Deus pode nos dar. Não é a cura, não é um patrimônio financeiro, não é o carro, não é a porta de emprego. Tudo isso é passageiro e nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos saber, o apóstolo Paulo, ele escreve que se nós pensarmos, esperarmos de Cristo apenas as coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então que nós venhamos buscar o melhor de Deus. É lógico que Deus, Ele é poderoso sim, para trazer a cura, Ele é poderoso, e Ele cura, Ele é um Deus de milagres. Nosso Jesus, Ele é poderoso para abrir uma porta de emprego, Ele é poderoso para nos dar, além daquilo que nós imaginamos, mas nós devemos buscar aquilo que é mais precioso, que é ter o relacionamento com o nosso Deus, que é ter uma mudança de vida, e tudo isso vai ser consequência, tudo isso vai ser reflexo do encontro que nós temos com Jesus Cristo. E o último encontro que eu gostaria de refletir com vocês, nessa manhã, que pode ocorrer, é um encontro de uma forma forçada. De repente, antes de você me condenar, eu já vou para o texto bíblico, porque você pode falar para mim, nossa, mas Jesus, Ele não vai forçar um relacionamento. Todos nós temos um livre-arbítrio, todos nós somos livres para nos achegar a Jesus e temos um relacionamento com Ele. Mas no Evangelho de João, no capítulo 8, conta a história de uma mulher que ela foi pega em adultério. Uma mulher que foi levada até Jesus em uma situação humilhante. Então note que não era a intenção daquela mulher ter um relacionamento com Jesus, não era a intenção de Jesus ter um relacionamento com aquela mulher naquele momento, mas aquela mulher, de uma forma forçada, ela foi levada até Jesus Cristo. E ela foi levada justamente em uma situação humilhante, em uma situação em que ela foi pega no ato de adultério. E os fariseus e os mestres da lei, eles levam aquela mulher até Jesus, e Jesus ali estava com o povo ensinando, e eles colocam justamente aquela mulher diante de Jesus, em meio a todas as pessoas, e eles confrontam Jesus e falam, segundo a lei de Moisés, essa mulher, ela deve ser apedrejada até a morte, porque ela foi pega no ato do adultério, ela foi pega em pecado. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses, para que nós venhamos refletir o como tem sido a nossa postura, o como nós, como seguidores de Jesus Cristo, que estamos sendo ensinados por Ele, o como nós nos deparamos em uma situação em que uma pessoa, ela é exposta diante de Jesus Cristo. Qual tem sido a nossa atitude? Nós estamos na posição de julgar a pessoa, independente do que ela tenha cometido. Nós estamos já com pedras nas mãos, ou qual tem sido a nossa atitude? Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade, e a nossa natureza, ela nos leva a buscar os nossos próprios julgamentos, nos leva a tomar as nossas próprias conclusões, a trazer as nossas próprias condenações para as pessoas diante dos atos dela, mas que nessa manhã nós possamos refletir sobre isso. Assim como aquelas pessoas que estavam sendo ensinadas ali por Jesus, diante de uma situação dessa, qual seria a nossa posição? Como nós temos nos comportados? E Jesus diz para aquelas pessoas
que quem não tivesse pecado, as pessoas elas já estavam com as pedras nas mãos, quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, que fosse a primeira pessoa que tinha o direito de ir contra a vida daquela mulher. E diz o texto que um por um foram saindo daquele local. E diz que ali ficou só Jesus e aquela mulher. Jesus, ele não foi até aquela mulher por livre e espontânea vontade. Aquela mulher também, ela não foi até Jesus para ter um relacionamento com ele. Aquela mulher, ela foi carregada, ela foi de uma forma forçada. E muitas vezes nós somos aprisionados. O vício, ele é algo que aprisiona as pessoas. Ele é algo que muitas vezes expõe as pessoas. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem, e nós temos aqui na nossa cidade um lugar que é um lugar em que nós precisamos orar muito, que é a Cracolândia, onde nós vemos pessoas condenadas e muitos têm sua mãe, muitos têm os seus parentes, dobrando seus joelhos, intercedendo por essas vidas. Mas nós temos que estar prontos para, em uma dessas situações, essas pessoas de repente elas se expõem. Nós vemos que são pessoas em que interiormente elas estão feridas, são pessoas que de uma forma visível, nós vemos que as pessoas elas deixaram de viver, as pessoas elas vivem em função de um vício, mas são pessoas que podem ter um encontro com Jesus Cristo. E nós devemos orar por essas pessoas. Nós devemos pedir ao Senhor que nos dê oportunidades de ter um relacionamento com essas pessoas, para que através das nossas vidas, nós somos embaixadores de Jesus Cristo, e como representantes de Jesus Cristo aqui nessa terra, a partir do momento que nós nos depararmos com essas vidas, nós temos a possibilidade de ter um encontro dessas vidas com Jesus Cristo. Assim como aquela mulher, ela estava nessa situação constrangedora, mas note que após as palavras de Jesus, todos saíram daquele lugar. E Jesus Cristo, ele teve um relacionamento com aquela mulher, ele teve uma conversa com aquela mulher. Eles tiveram um encontro. E Jesus, ele disse para aquela mulher: vá e não peque mais. Os seus pecados, eles estão perdoados. O destino daquela mulher, um destino que estava condenado à morte, que estava condenado a não só a morte física, conforme a lei de Moisés dizia que ela teria que ser apedrejada, mas ela estava condenada a uma morte eterna. Que esse encontro com Jesus, esse encontro forçado, e de repente você teve também um encontro forçado com Jesus. De repente na situação que você estava, era uma situação constrangedora. De repente a situação que você se encontra hoje, você está numa situação constrangedora. De repente você sente vergonha daquilo que você é, daquilo que você se tornou. Mas Jesus Cristo, ele está aqui nessa manhã para ter um relacionamento com cada um de nós. Jesus Cristo, ele está aqui nessa manhã para tratar justamente ali na causa raiz, para tratar justamente naquilo que está gerando, de repente, esse seu destino que será um destino de morte. Jesus Cristo, ele veio para dar vida e para nos dar uma vida em abundância. E quando eu falo vida em abundância, não é uma vida apenas aqui neste mundo, mas é uma vida eterna com Ele.